Então, gente, boa tarde. Meu nome é Letícia e hoje, em nome da comissão organizadora do SMEF, eu vou apresentar para vocês e receber com muito prazer a nossa última palestrante para fechar o nosso evento, que é a professora doutora Maria Elice Brzezinski Prestes. A professora Maria Elice, ela se formou em Biologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela também realizou pesquisas na área de biologia marinha e atuou como professora do ensino médio, na rede pública especialmente. A professora também realizou em 92 uma especialização em História da Ciência e Epistemologia pela Unicamp, enquanto ela tinha o primeiro filho dela. Em 97, ela fez o mestrado em Ciência Ambiental pela USP e em 2003 ela já foi para o doutorado, que ela também fez na Faculdade de Educação da USP. Enquanto isso, ela fez também um mestrado sanduíche na Universidade de Paris e ela também teve o seu segundo filho no período. Além disso, a professora realizou pesquisas em diversas universidades ao longo do nosso globo, né? Muito importantes. E, atualmente, ela está no grupo de Teoria e História da Ciência e no núcleo de apoio à pesquisa, divulgação e epistemologia da evolução de Charles Darwin, que são veiculados à USP também. Ela é professora sênior da USP, e ela coordena o Laboratório de História e Biologia do Ensino, orientando pesquisas sobre história, filosofia da biologia e o uso da história da ciência na educação. E ela vendeu um livro muito bom, com preço muito bom para a gente, mas infelizmente já esgotou. Então, gente, bem-vinda, professora. Obrigada, Letícia. Quero agradecer muito a você e a todos os que estão de verdinho aí, organizando o encontro. Agradecer muito o Evandro e todos vocês que estão aqui, né, o último dia, já cansados. Então, vamos ver logo que raio é isso de teleologia, que não é teologia, do que a gente está falando, qual que é o outro. Então, só para ver se a gente está na mesma página, né? Estamos todos na mesma página. Então, o que é a teleologia? Explicações, é sempre uma explicação. Explicações teleológicas são causais que referem a um propósito, a um objetivo. Então, antes de... quer dizer, uma vez que a gente já se entende aqui juntos, né, pela palavra... Antes de seguir, eu quero saber a opinião de vocês aqui. Explicações teleológicas não fazem parte da ciência. Quem concorda, quem acha que explicação teleológica não faz parte da ciência? Por favor, levanta a mão. Então, agora levanta a mão quem discorda. Obrigada, gente. Então tá fácil, acho que já dá para pular para o slide final, porque era isso mesmo que eu ia mostrar, que as explicações teleológicas fazem parte, sim, da ciência. Não vou esconder que eu esperava encontrar mais gente achando que teleologia tem que ser banida da ciência. Eu vou contar um pouco essa história para vocês aqui em 3 partes. Primeiro, eu vou mostrar um pouco do que dizem estudos atuais de educação e de filosofia da biologia sobre o status, né, da teleologia. Depois eu vou trabalhar trazer um resumo rápido aqui de um artigo que acabou de ser publicado na Science Education, do Richard Brock, Nikos Tsourakis e do Kostas Kampourakis, porque eles fazem uma transposição didática do assunto aqui, na medida em que eles vão avaliar a presença de explicações teleológicas em livros didáticos de biologia e de física. Eles fazem um estudo comparativo. Eu vou trazer os exemplos para vocês. Claro que eu vou ficar mais com os de biologia, os de física fica para vocês irem olhar lá no artigo depois. Então, dado esses 2 passos aí, acho que eu vou ter os argumentos, as razões aí para apresentar
por que, afinal, a gente volta a falar de teleologia na biologia. Então, seguindo o que o próprio Campurakis e os seus colaboradores estão propondo, né? Então, só relembrando, falar de teleologia é explicar que algo existe ou acontece para que, a fim de que, com o propósito de, com a finalidade de que algo mais venha a acontecer. Tudo bem, só que existem diferentes tipos de explicações teleológicas. E vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. Então, primeiro, ela vai à livraria com o propósito de comprar o livro. Nós projetamos aviões com asas longas e motores potentes para que eles possam voar. Os animais possuem coração para bombear o sangue. Os organismos mudam suas características a fim de se adaptarem ao ambiente. Deus criou a natureza para o usufruto do ser humano. Todas têm para, ou seja, todas essas afirmações são teleológicas. A questão é quais delas são cientificamente legítimas. Vamos começar pela última, que é mais fácil, né? Deus criou a natureza para o usufruto do ser humano. É uma explicação da existência da natureza em termos religiosos. Bem, não precisamos ir muito longe, né? A gente não considera mais argumentos religiosos no âmbito científico. Isso se deu lá na Grécia Antiga, porque respostas míticas também foram descartadas em nome de explicações racionais. Isso se dá desde a origem das ciências modernas. Explicações religiosas são banidas, todas devem ser racionais e sem apelo a qualquer transcendência. Então, tudo bem, essa é uma explicação teleológica, portanto, fora da ciência. As duas primeiras. Ela vai à livraria com o propósito de comprar um livro. Essa é uma explicação de uma ação humana em termos da intenção, a intenção dessa pessoa. A segunda, projetar aviões, é uma explicação com base num planejamento, num design, num projeto também humano. O que acontece com essas duas explicações? São explicações teleológicas, elas são legítimas enquanto tais, e o que os autores desse artigo que eu mencionei nos lembram é de que a pesquisa em psicologia recente descobriu que as explicações teleológicas são usadas em diferentes contextos, por diferentes pessoas de diferentes origens culturais. Ou seja, aquilo de dizer que explicação teleológica foi trazida a partir de uma visão aristotélica, essencialista da natureza, não é bem assim. Porque não é só de Aristóteles, você encontra esse tipo de explicação em qualquer cultura, em qualquer idade. Pesquisas educacionais mostram que essas explicações teleológicas parecem ter um viés do próprio processo cognitivo humano. Portanto, né, aquelas afirmações, a crítica às afirmações teleológicas, porque seriam uma herança do essencialismo aristotélico, sinto informar, é fake news. As explicações teleológicas fazem parte do modo de operação da nossa mente. Claro que as coisas não são tão simples, né? No entanto, a investigação também descobriu que essas explicações são frequentemente extrapoladas para a natureza. Como a gente sabe, qualquer professor de biologia sabe disso. E, especialmente, as crianças pequenas percebem o mundo com essa extrapolação. E aí é essa extrapolação que o professor de ciências tem que sinalizar em sala de aula, que é onde a explicação teleológica não funciona. Vamos para outra frase. Os animais possuem coração para bombear o sangue. Está aí uma explicação em termos de
função, né? Um órgão existe em termos de uma função. Essa é uma afirmação teleológica legítima na ciência, porque está considerando justamente que algo existe em função daquilo que esse algo faz, bombear o sangue. Né, e aqui a gente brinca, enxuga as lágrimas Aristóteles, porque era exatamente isso que Aristóteles fazia. Ele explicava a estrutura dos organismos em termos da função de cada um dos seus órgãos, oferecendo, portanto, também explicações teleológicas nesse sentido. O que o Campurakis, né, o que esse artigo quer mostrar, é que isso é legítimo usar em sala de aula. Seja porque é uma forma que a nossa mente opera, seja porque, se eu estiver fazendo a explicação em termos de função, eu também não estou contradizendo o que a gente conhece de biologia hoje. Então, legítimo usar em sala de aula também. Outro exemplo, né, outra frase que estava lá de início: os organismos mudam suas características a fim de se adaptarem ao ambiente. Outra vez, uma explicação teleológica, só que aqui os biólogos na sala, né, devem estar reconhecendo que aqui nós temos uma outra ordem de problema. Essa afirmação ela não é legítima, mas não é por ser teleológica. Ela não é legítima porque ela não segue a seleção natural, porque ela não está condizente com a concepção, com a teoria evolutiva que a gente tem hoje. Para explicar isso, né, então, por exemplo, um coelho, ele pode correr e se esconder para evitar um predador. Isso é um comportamento. É uma frase teleológica que reflete o comportamento do coelho. Não importa se esse comportamento é intencional, instintivo, essa é uma outra questão lá para discussão. Mas eu posso dizer que ele corre para se esconder, para evitar um predador. No entanto, eu nunca vou poder dizer que um coelho não pode... eu nunca vou poder dizer que um coelho muda de cor para se esconder do predador, porque esta intencionalidade não pode ser atribuída. A mudança de cor do coelho não depende nem de instinto, nem de um comportamento aí, mimetizado dos pais dele. A mudança de cor precisa ocorrer, segundo a teoria evolucionista atual, após ter ocorrido uma variação, e essa variação é selecionada, seleção natural. Bem, então, resumindo, o que a gente sabe hoje? As explicações teleológicas perpassam diferentes culturas e idades, parecendo ser devidas a um viés cognitivo de nossa mente. Segundo, há diferentes tipos de explicações teleológicas, que variam conforme seu embasamento. Essas explicações teleológicas, aquelas que forem baseadas em design, em intencionalidade de entes não conscientes ou outros relatos antropomórficos, essas sim são ilegítimas nas ciências da natureza. E, por fim, explicações teleológicas baseadas em função fisiológica, em comportamento animal, em adaptação por seleção natural, são compatíveis com as teorias biológicas, portanto, essas são legítimas de serem usadas. Dado isso, então, vou passar para a segunda etapa, que é acompanhar um pouquinho essa pesquisa que eles fizeram junto a livros didáticos. Os autores trabalharam com livros didáticos da Inglaterra, alguns de biologia, né, 3 de biologia, 3 de física e 2 de ciências, né, de ensino para idades menores. Fizeram buscas de palavra-chave em termos, palavra-chave em contexto, né, então traduzia aí, usando um software para localizar, e chegaram aí nos dados, né, não vou me deter em todos os resultados deles, o que eu quero é mostrar para vocês o que eles encontraram em termos de explicações teleológicas, que, segundo aquele quadro anterior, dos exemplos ali das 5 questões, são explicações teleológicas legítimas ou não. Bem, o resultado positivo é que só encontraram nos livros, lembrem, livros didáticos de biologia, né, para ensino
do ensino básico, encontraram apenas, talvez devesse encontrar 0, mas encontraram apenas 4 frases, 4 casos de explicação teleológica ilegítima. E todas as outras frases que, usando esses descritores, aí, traduzem explicações teleológicas legítimas. Vamos dar uma olhadinha para elas. Desformatou. E não dá para ler. Ali vocês têm o inglês e em cima um português, a minha tradução. Eu não vou conseguir ler, acho, essas frases, mas eu queria dar um exemplo, né? Então, essas são as 4 frases de teleologia ilegítima, em que é atribuída alguma intencionalidade. Não, porque é a conversão, né, do Keynote para o PowerPoint. Eu continuo sem... Não tem como. Só se eu tivesse com o meu ligado aqui. Obrigada, André. Enfim, eram exemplos. Aqui a mais interessante era dizer que as válvulas... O último exemplo, né, um exemplo de design, uma afirmação teleológica ilegítima encontrada num livro didático de biologia. As válvulas do sistema cardiovascular são projetadas de modo que se abrem sempre que... Ou seja, até a expressão são projetadas que, as válvulas são projetadas que... essa não é nem só teleológica, como teológica, né? E as outras são exemplos de frases com intenção mesmo. A espécie X... consegue entrar no ambiente para que consegue mudar o ambiente para que esse ambiente se torne mais apto, mais adequado para a espécie Y. Ou seja, uma intencionalidade para o organismo que não é legítimo, segundo nenhuma teoria biológica atual. Bem, mas como eu disse, foram só 4 ilegítimas. Todas as outras, de alguma forma, classificadas daí agora por eles, em termos dos diferentes pressupostos que estão subsidiando essas afirmações. Então, muitas frases atribuídas à intenção humana, outras à função fisiológica, função molecular, ao comportamento animal e à adaptação. Aqui estariam os exemplos, que algumas dá para ler. Então, um exemplo de uma frase que o software localizou e que reflete uma intencionalidade humana. É legítima, grandes áreas de terra podem precisar ser desmatadas para produzir biocombustíveis. Ok, uma intencionalidade humana, legítima. E assim iriam, né, os outros exemplos. O olho humano é um órgão complexo, contendo fotorreceptores, capaz de controlar a quantidade de luz, refratam os raios de luz para focalizá-los e fazer a transdução da energia luminosa em potenciais de ação e assim por diante. Então, exemplos, né, que infelizmente, aí peço desculpas, não ter visto que não deu certo a preparação e a conversão do arquivo. Só para mostrar também, já que os autores fizeram um estudo comparativo, nos livros de física, eles também encontraram uma grande quantidade de expressões teleológicas, usando os diferentes descritores, e apenas 8 ilegítimas. Então, como eu disse, aqui eu não ampliei, mas os exemplos estão lá no artigo, para o pessoal da física aí depois dar uma olhada. Bem, então, com isso, encaminhando aí para a resposta da pergunta, né, colocada no título da apresentação, por que voltar a falar de explicações teleológicas? Então, a primeira resposta é porque elas são absolutamente comuns, elas fazem parte da linguagem do biólogo. Por algumas gerações, se ensinou muito nas escolas de biologia que essa linguagem tinha que ser evitada, que nunca se poderia falar em termos teleológicos. O que a parte inicial aqui da minha fala procurou mostrar é que, sim, existem momentos quando você faz a transposição, uma antropomorfização da intenção,
é claro que é ilegítimo. Mas, se você não está fazendo essa transposição, não tem problema nenhum você usar uma linguagem teleológica. Além disso, elas são explicitamente defendidas por vários biólogos. E isso não é recente. Especialmente os primeiros biólogos que começaram a dizer, aí, ao longo do século XX, olha, não tem essa de transformar a teleologia no monstro, teleologia faz parte da biologia, sim, foi o Nico Timberg, etólogo, né? E ele dá esse exemplo, que está aí na literatura, né? O Roberto Martins traz esse exemplo, a Marjorie Green e o Dippel também trazem esse exemplo, que lá em 63, o Timberg já dizia, natural a gente falar em termos de causas finais, em termos de razões, de finalidades na biologia. Eu posso, por exemplo, quando eu pergunto por que algumas espécies de passarinhos cantam na primavera, eu posso dar diferentes tipos de respostas para essa pergunta. Todas elas são teleológicas. Por exemplo, em termos funcionais de adaptação, eu posso responder porque atrai parceiras ao acasalamento. Só trocar o porquê pelo para aí que dá na mesma, né? Para atrair parceiras ao acasalamento. Em termos evolutivos, ou seja, filogenéticos, porque tal comportamento foi selecionado em seus ancestrais, pois aumentava a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos que cantavam. Em termos causais, é uma função fisiológica, porque o aumento da duração da fase clara do dia desencadeia mudanças nos níveis hormonais. E, em termos de desenvolvimento, porque eles aprendem os cantos de seus pais, vizinhos, por instinto, etc. Então, o que o Nico Timberg estava dizendo nos anos 60, que era um momento que ainda se dizia teleologia não deve fazer parte do discurso biológico, o Nico dizia, como não? A gente faz isso. E essas explicações são legítimas, são todas válidas, porque estão acionando aí diferentes teorias. Bem, hoje existem muitos livros de biologia em que a defesa da teleologia é bastante expressiva. Ela ganha, de novo, uma centralidade nas discussões, e aqui são 2 livros que têm a participação de filósofos da biologia, mas são livros de biologia, né? Biologia evolutiva, reflexões aí, revendo, né, os aspectos centrais da teoria. E aqui, vejam o título desse livro, também agora, de 2024, ou 2023, Evolution on Purpose, em propósito. Né? Quer dizer, como títulos de obras de biologia, os termos propósito, finalidade, teleologia. É verdade que alguns preferem não usar mais o termo teleologia, como é o caso desse livro aqui, da direita, do Evolution on Purpose. Eles preferem usar a teleonomia, que está no subtítulo lá, teleonomia de sistemas vivos, que é um termo que também foi proposto em meados do século, quando outros biólogos também estavam dizendo, olha, mas espera aí, a gente usa a explicação baseada na finalidade na biologia. E aí, naquele momento, foi proposto chamar essas explicações que fazem esse uso com base na fisiologia e no comportamento animal como explicação teleonômica. O pessoal do livro da esquerda já diz, olha, esse negócio de mudar o nome é bobagem, porque, na verdade, é teleologia. Então, se você for ler este livro aqui, você vai ver que todos os autores estão usando só teleologia e descartam essa mudança do nome. Por quê? Porque, no fundo, são todas explicações que estão apelando para as finalidades, para os propósitos, desde que dentro de uma concepção biológica condizente com o conhecimento biológico atual. Além disso, além de estar sendo incorporado, portanto, na literatura biológica, é tema super discutido entre filósofos da biologia. A filosofia da biologia, ela se configura recentemente, ela é tida como marco inicial os anos 70, que aparecem os 2 primeiros livros,
do Hu e do Ruse, e que são livros que ainda são tímidos em relação à teleologia. O Ruse mesmo declara, um tempo depois, que ele acha que esse primeiro livro dele era muito positivista, mas a partir dos anos 80, cada vez mais, a teleologia passa a ser um tema relevante em diversas obras, alguns autores sendo verdadeiros defensores, como é o caso, por exemplo, ali do Jim Lennox, que é um estudioso de Aristóteles e que sempre advoga aí também por esse retorno. Mas filósofos bem de destaque atual no cenário, né, da filosofia da biologia, como Elliot Sober, todos eles fazem muitas referências à teleologia e dedicam capítulos explícitos, né, exclusivos para a discussão da teleologia. Aqui estão alguns exemplos só. Nesse livro de 2007, esse capítulo Teleologia, do André Ariel, e o capítulo do Dennis Walsh, no livro do Oxford Handbook, de 2008, são talvez os dois capítulos mais citados hoje, em termos de apreensão aí de como está o debate hoje em dia. Mas quase todos os livros dedicam, se não vários capítulos para discutir teleologia. Então, é um assunto importante entre filósofos da biologia. E eu não podia deixar de trazer aqui o exemplo, mais um exemplo de filosofia da biologia, que é o trabalho da professora Ana Carolina Regner, a nossa filósofa mulher, filósofa da ciência, filósofa da biologia, gaúcha, né, cuja tese de doutorado foi exatamente a análise da teleologia na obra de Darwin. Então, enfim, só para colocar a Ana Carolina aí nesse cenário internacional. Os historiadores da biologia, não só os filósofos da biologia, mas os historiadores da biologia também se ocupam com teleologia. Aqui eu trago um exemplo de um livro maravilhoso para quem quer ter uma obra atual aí, né, de história da biologia, o The Restless Clock, né, o relógio que nunca cansa, não sei como uma boa tradução. Que é uma história tem um subtítulo longo ali, mas não deixa de ser uma história da noção de agência. Então, para os historiadores da biologia, a teleologia passa a ser a porta de entrada para a gente discutir, afinal de contas, a diferença entre mundo vivo e não vivo. Por quê? Por conta da noção de agência. Tudo isso está associado aí. Alguns desses filósofos da biologia chegam a falar da necessidade de fazer um combate ativo contra o que eles chamam de teleofobia na biologia, né, e trazer de novo a discussão. E por quê? Porque esse aprofundamento, porque a teleologia tem um valor heurístico muito grande, ela está abrindo, por conta da retomada dessa discussão, estão sendo propostos novos olhares, a gente pode até falar, visões de mundo, novas metáforas para entender o vivo e entender o que particulariza o vivo em relação ao não vivo, em torno de noções como individualidade, organismo, a questão da agência, como eu falei, a ontologia processual. Então, há vários trabalhos também da filosofia da biologia atual que partem dessa discussão para, inclusive, propor novos modelos, novas metáforas para pensar o ser vivo. A gente tem, por exemplo, né, uma das tendências bem recentes e mais que foram mais longe nessa tendência é o trabalho do John Dupré e sua proposta aí de refundar uma metafísica da biologia, uma metafísica toda ela baseada na noção de mudança e não de permanência, né? Enfim, que também é algo que retoma lá, que espelha, né, questões lá da discussão entre os gregos. Enfim, então, para finalizar, quero lembrar aqui, do ponto de vista histórico, né, que
o uso da teleologia, a palavra teleologia mesmo, é recente, né? A noção de causas finais permeou o estudo dos seres vivos desde Aristóteles. Então, nesse sentido, né, o Aristóteles é um autor que permaneceu fazendo sentido na biologia. Claro, a gente abandona Aristóteles na medida em que a gente descortina o processo evolucionista, coisa que para Aristóteles era impossível, mas em todo o resto, e especialmente na noção de organismo e de causalidade dos organismos, a biologia moderna segue Aristóteles muito de perto. E aqui eu trago as palavras do professor Roberto Martins, né, lembrando outra vez aí que a causa final de Aristóteles recebeu a interpretação de finalidades planejadas por Deus na Idade Média, né? É o aristotélico tomismo, o tomismo aristotelista, não é Aristóteles. Para ele, né, a causa final dos fenômenos naturais não está associada à ideia de nenhum Deus que planeja tudo, mas sim à própria agência do ser vivo. Quando o pássaro faz um ninho, a causa final é a proteção dos ovos e depois dos filhotes. Mas não é necessário supor que o pássaro sabe disso, nem que alguém, um Deus qualquer, planejou isso. Tanto nós, quanto Aristóteles e outros seres humanos, precisamos conhecer a causa final dos fenômenos para poder compreendê-los, né? Dizia o Roberto Martins. Lembrando que, para Aristóteles, definir algo é dizer para que serve, é dizer qual é a sua função. Então, é da própria natureza da definição da ciência natural lá de Aristóteles que vem a noção de função, de finalidade. E a gente pode discutir aí, né, a contaminação que essa noção teve da teologia cristã e tal, da teologia natural, século XVII, século XVIII. Ninguém quer retornar a isso, nenhum biólogo está fazendo nenhuma relação com isso. Nós estamos retomando as explicações teleológicas enquanto indicadoras de funções, de comportamento, adaptação, e elas têm aberto novos campos para a própria refundação da biologia nesse século XXI. É isso. Obrigada. Gente, agora a gente começa a sessão de perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão que eu vou até a pessoa. Obrigada, Marielice, pela palestra. Eu fiquei pensando, se esses que fazem o crítico da explicação teleológica, qual seria a opção se não a teleologia? Há uma possibilidade de explicar, então, se eu não posso usar que o pássaro aprende a cantar para, né, atrair a fêmea, qual é a explicação que eu posso usar para isso? Então, eu levei um susto aqui, né, porque eu achava que todo mundo ia dizer que teleologia não faz parte da biologia. Por quê? Porque nos cursos de biologia, e se eu for lá no IB-USP, lá no meu instituto, e perguntar para os meus colegas professores e sondar os alunos, eles vão dizer, não, eu não posso usar a explicação teleológica, porque a explicação teleológica antropomorfiza. O que o Campurax mostra aí claramente no estudo deles, né, o estudo empírico, tal, para mostrar, não, mas os biólogos usam a explicação teleológica e não tem nenhum problema usar. O que o biólogo vai fazer numa hora dessa? Ele tem que reconstruir a frase para sempre dar a entender que foi seleção natural e retira a finalidade. Então, ele tira o para e ele reconstrói a frase. Tá? Quase. Sim, quase. Virou isso. Só que o que a filosofia da biologia e os biólogos hoje dizem?
Que bobagem, que perda de tempo. É uma tolice ficar tentando negar toda e qualquer teleologia. Pelo contrário, a gente tem que assumir que a explicação teleológica é uma explicação científica legítima no sentido de Aristóteles, de definir, porque definição é dizer a função. Eu não digo o que é, eu não defino uma cadeira pelas partes que a compõem, eu defino a cadeira pela função que ela tem. Cadeira é um objeto, é um móvel para se sentar. Nesse sentido, é uma retomada de um discurso teleológico que era banido. E aí você criava situações esquisitas, né, em sala de aula. Quantas vezes, recentemente, num seminário nosso de filosofia e biologia, lá no IB, uma colega professora, geneticista, no meio da discussão, fez uma frase teleológica, ela parou e disse, eu falei que foi assim né? Foi sem querer. Ela pediu desculpas imediatamente. Como ali era um grupo de filósofos, todo mundo deu risada e disse, não, a gente entende, porque por muito tempo a teleologia foi considerada enfim, persona não grata na academia. Então é isso que está por trás, né? Não tem problema nenhum eu falar que enfim, que o coelho se esconde para escapar do predador. Ele faz isso mesmo, com base no instinto, no comportamento. Onde que está o problema da teleologia? Quando eu tiro do humano e passo para o animal. Aí, obviamente, aí sim, quando tem antropomorfização, aí não eu deixo de operar legitimamente, em termos de conhecimentos biológicos. Agora, isso também está gerando uma rediscussão do que é agência e do que é agência animal, de que animais somos nós, de como que é a agência entre animais que não possuem o mesmo sistema nervoso que nós, e mais, em plantas. Né? Então, existe uma filosofia da botânica e uma filosofia da zoologia que está refundando a noção de indivíduo, porque se libertou do castigo de não poder falar de teleologia, porque abraça essa possibilidade de explicação e pode, então, partir para o que interessa, que é analisar os casos específicos um a um. Alô. Oi, Maria, tudo bem? Muito obrigado. Eu sou muito interessado por esse tema, apesar de ser da física. Primeiro comentário só, que pena que os slides ficaram lá com as duas coisas. Eu até pensei que já era aquela do óculos, de usar vermelho e verde e ler duas línguas. Ninguém entendeu, desculpa, gente. É uma piada interna. Piada da hora do almoço. Mas seria já bom, viu? Inglês e português, né? Mas, por exemplo, lá no começo você colocou aquela frase do o coração bate para bombear o sangue. E na minha cabeça eu fiquei pensando, peraí, eu não sei se essa é ou não é. Porque tem uma consequência da ação, mas parece que o coração está ali para bombear o sangue, quando eu entenderia que não. Né? Se desenvolveu um músculo, eu não sei a história do coração, né? Mas se desenvolveu um músculo que bombeou o sangue e aí gerou certos benefícios para aquela... Não? Não, porque se você diz que ele se desenvolveu, porque as duas coisas são... Aí é que está, é como Aristóteles entendia. Eu explico a estrutura por conta da função. Essa estrutura, ela é tal qual é, e a estrutura tanto do órgão em si, quanto a localização e a relação com as outras partes do corpo, por conta da função. O que a evolução vai trazer é que isso muda com o tempo. A questão está na intencionalidade, né, que você colocou. Mas não é uma intencionalidade do órgão, ela é uma condição necessária. Né? É a questão da necessidade de Aristóteles. É dado pela matéria, é matéria e forma, associação de matéria e forma. E é uma necessidade, é aquela noção de contingência que não é nem impossível, nem necessário. Então, não é impossível que o coração assuma tal forma, nem é necessário, mas ele se dá assim. Então, essa contingência, ela se explica por conta da função que ele está desempenhando. Eu ia desenvolver, assim, a sua última parte da fala ali, eu ia naquela direção porque você colocou quando tem a questão do antropomorfismo, e por parecer óbvio que o ser humano tem intenção, aí você começou a colocar que talvez estão até rediscutindo isso em outros animais, outros reinos, né?
porque não vou entrar nessa seara agora, né, se o ser humano tem intenção ou não, enfim, mas isso me interessava muito, porque, pelo menos na física, acho que a gente exclui uma questão de para quê, né, a gente exclui mais o comportamento, até para definir conceitos a gente define, né, massa tem esse comportamento, não se coloca muito para, né, interessante. Mas, bem, para dar uma pergunta, seria, outra guinada é pensar que trabalho você conhece, que você pode falar um pouco sobre esse tipo de discurso e a sua repercussão na esfera social, assim, né? Obviamente várias possibilidades, mas me veio a pensar sobre até, né, um discurso social para justificar certas práticas ou políticas ou exclusões ou o que for, né? Então, não sei nem como construir a pergunta, mas o que você pode falar aí para dar um norte nessa discussão? Não sei, não li nada. O meu foco é assim, dentro da biologia, e eu trouxe o artigo do Campurax, porque é quase como se ele estivesse dando uma ferramenta, assim como você falou, né, que outro dia, não dá para a gente exigir que os professores e que os estudantes conheçam filosofia da biologia, história da biologia, etc. Eu tenho que instrumentalizá-los com base no conhecimento, melhor conhecimento que eu tiver. Fazer transposição didática é dar instrumentos, dar ferramentas para que eles possam avaliar. Então, o bacana desse artigo que eu trouxe é isso. Eu posso localizar a presença dessas expressões para, a fim de, propósito, e aí eu tenho critérios para ver se ela está ali sendo bem usada ou não. Vejam, eles analisaram aqui livros ingleses. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer a mesma análise aqui com os nossos livros brasileiros. Eu acho que a gente vai encontrar um número tão alto quanto de uso de termos. Então, olha, você falou que na física não usa, mas olha o que eles encontraram. Uma quantidade enorme de explicações em livros de física que são teleológicas iguais. Depois eles vão mostrar por que elas são legítimas e quais são as ilegítimas. A razão é a mesma. Conferiu-se uma intencionalidade àquele objeto ou não. A partir daí, interessa a gente ver cada um desses casos e entender melhor comportamento animal, entender melhor fisiologia, entender melhor adaptação. Você está trazendo uma outra questão, tá? No âmbito para fora, né, das ciências biológicas, no âmbito humano. Eu só devolvo, eu não sei te dizer de literatura. Deve existir, sim, porque uma coisa que caracteriza essa filosofia da biologia, bem recente, é um intercâmbio muito grande entre áreas. Então, a gente tem muitos desses filósofos da biologia, eles não têm mais a preocupação normatizadora da filosofia da ciência lá do século XX. Eles estão atuando junto com biólogos, pensando junto as teorias e pensando junto as ações práticas em laboratório, no campo, onde for. Então, eles estão procurando muito esse diálogo. E junto com antropólogos, com psicólogos. Então, são sempre grupos muito multidisciplinares. Eu não acho difícil encontrar alguma coisa, posso procurar, ver se já tem. Tenho certeza que deve ter, eu te passo. Obrigado, boa noite. Boa tarde. Boa noite, já. Eu não dormi direito. Pelo que eu entendi, a teleologia ela é o estudo da validação da causalidade múltipla, né? No seu caso, era filogenia, ontogenia, enfim. Eu queria saber quais seriam as melhores formas de aplicabilidade disso no ensino básico, por exemplo, para a apresentação do conceito teleológico como um professor, tentando explicar para um aluno aí no dia a dia. Seria mostrar que afirmações como aquelas ali que estão fazendo referência à função, ou ao comportamento, ou à seleção natural, elas são legítimas, e eu posso falar nesses termos. E é fácil de explicar qual que é o uso. Eu não sei se é algo que é para ser usado lá na sala de aula, mas eu acho que é algo importante que o professor entenda que ele pode usar essa linguagem e que ele traz, o que o Campurax traz aí no artigo, é que os estudos de educação têm mostrado que esse é o modo pelo qual opera a cabeça da criança. A criança entende melhor quando ela faz o raciocínio teleológico.
É isso que alguns estudos de psicologia cognitiva estão mostrando. Faz parte da forma de operar a nossa cognição. E se é mais fácil para a criança operar dessa forma, então o professor ele busca ferramentas que auxiliam isso. Então o professor pode usar. Acho que isso, a questão aqui é essa, assim, nos despir, jogar fora o medo, o preconceito contra a teleologia, a teleofobia. Não, ela faz parte, ela é um modo de explicação legítimo. Eu tenho que, inclusive, prestar atenção, porque o que interessa, assim, é ver se não está sendo inserido aí uma agência humana em algo que não é humano, e se não está sendo inserido nesse processo um ser transcendental qualquer, né, e uma teologia subreptícia. Aí sim é que não pode. Então, esse risco ele é real, nós sabemos bem, vivemos em tempos em que essas fronteiras aí são transpostas, então é preciso tomar cuidado, mas eu não posso jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? No fundo é isso. Era só para dizer isso. Não dá para jogar fora a teleologia. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Professora Maria Elice, eu sou completamente ignorante em biologia, admito. Eu acho, inclusive, que hoje é a disciplina mais difícil de se estudar. Meu companheiro é biólogo e ele fala, ele estuda funções. Ele fala e eu não entendo nada do que ele está me dizendo. É incrível isso. Mas eu tinha a impressão de que teleologia se relacionava ao pensamento aristotélico e também às ideias do design inteligente, porque elas também trazem uma concepção teleológica e teológica a respeito do desenvolvimento de animais, plantas, órgãos, etc. A clássica história de que a banana é fácil de abrir, né, porque Deus quis facilitar, Deus quis, né? A gente comer banana, então, esse tipo de coisa. Mas, pela sua fala, me parece, então, que a ideia de teleologia ela está ligada a determinados campos da biologia e que nos ajudam a entender, e aí eu não sei se eu estou usando apropriadamente a expressão, vantagens evolutivas. Eu não sei se é isso, mas me pareceu dizer... Adaptação. Eu fiquei com a impressão de que a teleologia ela está sempre associada a um ganho, a alguma vantagem que o organismo tem. Então, não é isso. E uma outra coisa que eu fiquei assim refletindo durante sua fala, por exemplo, na frase, a função o coração serve para bombear o sangue. Mas a explicação da existência do coração está vinculada com a existência do sangue, de outros sistemas, e isso não fica um pouco circular, né? Eu não sei, gente, desculpa, eu não sei. Bom, deixa eu começar com a primeira parte, né? Então, sim, é Aristóteles. A questão é que Aristóteles não usava a explicação teleológica que esses filósofos, inclusive, já vão dizendo assim, externa. Essa teleologia, ela não é externa, ela não vem do Deus, ela não vem da igreja, ela não vem de um grupo social. Estamos falando de uma teleologia interna. Então, essa é uma forma de separar, diferente da que o Campurax está usando, que é mais chão de escola. Os filósofos da biologia fazem essa distinção. Estamos, de certa forma, retomando uma teleologia interna que passa pela tradição kantiana, mas também não é exatamente mais aquilo, porque a gente já está trabalhando com uma noção de organismos, né, século XX. Qualquer contaminação que veio da teologia ou da escolástica, ela não é Aristóteles. Então,
nesse sentido, é que a gente está sempre acostumado a chamar tudo que a escolástica fez de aristotélico, né? E o que a gente diz, usando fontes primárias, nós sabemos que Aristóteles é de 4 séculos antes, que não tem nada desse tomismo, né, na obra dele. A teleologia dele é, sim, essencialista, é uma teleologia, mas é uma teleologia da necessidade. E o modo como ele explica o órgão em relação à função é o modo com o qual o biólogo opera até hoje, nas ciências modernas, né? Até não, porque houve um intervalo aí no tempo, mas a partir do século XVI, XVII para cá, quando se volta ao estudo dos seres vivos na natureza, se volta a esse estudo com o método aristotélico. Estudar um organismo é conhecer a sua morfologia, né, a sua aparência externa, a sua anatomia, a sua estrutura interna, a relação entre as partes e a relação dessas partes com as suas funções, além do ambiente em que esse organismo está inserido. Então, essa forma de operar a biologia, lá que o Aristóteles operou, está na base das ciências modernas, da biologia da Idade Moderna. E não tem nada de teológico. Daí a outra coisa que você falou é sobre a circularidade. Sem dúvida, são formas quando eu vou explicar as partes de um organismo, eu não tenho como separar uma estrutura da outra. Eu vou estar sempre relacionando uma com a outra. A questão enfim, que está aqui na defesa da teleologia é que eu entendo o órgão pela função que ele desempenha. Outra vez, não basta eu dizer que o coração tem válvulas, que o coração é um órgão composto de válvulas. Eu preciso dizer para que serve esse órgão para eu entender o significado dele no organismo. Então, é muito mais uma heurística mesmo, é uma forma de eu entender cada uma das partes. Um mecanismo, uma estratégia de explicação. É uma explicação, né? A explicação teleológica é uma explicação das ciências. Ela não se basta, ela não é exclusiva, não é única. É um tipo de explicação científica. Vou fazer biologia. A biologia tem uma terminologia muito... Né, a gente costumava dizer que aprender biologia é mais difícil do que aprender um idioma estrangeiro em termos de vocabulário, né? Tem que aprender latim, né? Bom, posso fazer a pergunta? Bom, meu nome é Jennifer, já fui aluna da professora Maria Alice. Prazer em escutá-la novamente. Bom, a teleologia é um tema que me interessa bastante, até pelo que eu estudei, né, na minha tese. O Baturana se contrapõe, né, ele diz que a biologia prescinde da teleologia, né? Então, é uma questão que me coça bastante. E na disciplina de História e Filosofia da Biologia que eu assumi recentemente, né, os alunos passaram pelo programa da disciplina e viram lá a função da biologia, né, a discussão que eu coloquei lá para a gente debater. E alguns alunos se posicionaram, falando, não, mas não tem como, eles já sabiam, pelo jeito, né, sobre o termo, e aconteceu uma polarização na aula logo de cara. Os que falam, não, mas é claro que não existe teleologia na biologia. Então, de antemão, antes da aula acontecer, nem aconteceu ainda, então teve esse debate. Então, de fato, eu falei, calma, há controvérsias, há dissensos. Eu falei, calma, gente, né? Mas, enfim, só para introduzir isso, então, a questão que eu ia colocar, na verdade, acho que são 3, mas, enfim, acaba sendo conjunto. Da aula que da palestra, né, que a gente escutou ontem sobre a mecânica quântica, me parece que a gente caminha no sentido contrário, né? Se a gente faz na biologia uma defesa hoje, contemporânea, pela teleologia, e ela está associada com as explicações causais, a mecânica quântica ela vai no caminho de falar não causal, não local, né? Então parece que a gente está indo em caminhos opostos. Essa foi a minha primeira percepção. E a gente acaba reforçando as explicações causais
que a física contemporânea parece querer se desprender, né? Essa é uma primeira observação, não é uma pergunta, né? Uma outra coisa, e já buscando um pouco do referencial, né, do que eu li até hoje, é de pensar, a ideia de ser contrário à teleologia é pensar que a questão da agência, da finalidade, somos nós, enquanto observadores da natureza, que atribuímos a coisa natural. Mas não que ela tem em si, mas pelo meu poder de explicação científica, eu preciso recorrer à explicação causal para formar uma explicação científica. Mas será que isso passa a ser um atributo da coisa em si? Né? Então, essa é uma... E aí a terceira, para terminar, se a gente consegue, de fato, fazendo essa defesa pela teleologia, né, esse contrapondo à teleofobia, né, escapar da antropomorfização. É possível isso, de fato? Será que a gente consegue fazer essa cisão tão clara para ser favorável à defesa da teleologia? É isso. Obrigada, Jennifer. Super bom, porque você me fez lembrar coisas que eu podia ter mencionado aí. Então, a primeira delas era, eu tinha um slide que eu acabei tirando, que era justamente essa distinção. Uma coisa é dizer que existe, que a natureza é teleológica, e a outra coisa é falar das explicações teleológicas, né? Então, não, a natureza não é teleológica, não é isso que tá em jogo, né? São explicações teleológicas, são modos com que a nossa mente entende, e o argumento pedagógico para retomar a teleologia é que as crianças operam muito facilmente dessa forma. Então, é um instrumento para facilitar a aprendizagem, especialmente com crianças pequenas. Então, é uma explicação, tá? Não é a teleologia da natureza. Não é ninguém está dizendo, nenhum desses autores. Quando se fala que pode-se fazer uso da teleologia interna, a explicação da teleologia interna, né? Isso é importante distinguir. E, por último, agora, se consegue escapar. Não, e o que eu ia dizer também é isso. Claro que eu fiz uma amostra aqui de obras de filosofia da biologia, dos que são favoráveis, dos que estão precisamos retomar esse debate, porque ele é importante, ele faz parte do mundo científico, né, faz parte do conjunto de tipos de explicações científicas, e promete, né, promete abrir novos campos para o próprio conhecimento biológico. Mas é claro que existem opositores, sim, existem, há controvérsia, sim. E há, assim como dentre esses, né, há controvérsias sobre assuntos específicos, o Douglas Altin, por exemplo, que é parceiro em várias obras, em várias coisas, ele tem um artigo, acho que é de 2021, 22, com outro autor, em que eles vão argumentar o que você acabou de colocar. Vai ser tão complicado explicar os problemas da teleologia que o melhor era abandoná-lo. Então, existem, sim, posições de educadores que são contrários à retomada do conceito, sim. Tá? Então, é uma questão controversa. Agora, eu diria que a maioria, que a posição majoritária é essa. Nesse livro de evolução, escrito por filósofos da biologia, eles são até assustador, como eles colocam, como taxativo, que hoje é consenso na área. Eu não sei se dá para dizer tanto, mas está nesses textos atuais, né? Então, existe a maior parte, sem dúvida. O Maturana, sem dúvida, o grande problema, quando a gente vai para textos mais antigos, e, enfim, eu não conheço, né, a posição do Maturana, mas o que eu posso só supor é que se associa à questão da teologia natural e à teleologia externa. E aí, claro, foi por isso que ela foi banida. Foi banida por quê? Porque foi muito usada pela teologia natural do século XIX. Quando Darwin argumenta contra a teologia natural, ele está argumentando, de certa forma, contra essa teleologia. O que a história da biologia, a filosofia da biologia recente fazem é mostrar que Darwin combatia a teologia natural, mas o pensamento dele mesmo também faz uso de afirmações teleológicas, funcionais e adaptativas. Oi, Marilice.
Alice, muito obrigado pela sua fala. Eu quero te perguntar se faz sentido questionar as explicações teleológicas considerando o referencial dos obstáculos epistemológicos do Bachelard. Vou tentar colocar. A sua fala em favor da teleologia como algo que aparece como um discurso natural dentro das explicações me parece ser libertadora para uma série de professores que se viam impelidos a conter, né, esse impulso explicativo. E você mencionou estudos que falam que esse é o modo como o pensamento das crianças opera e que isso se mostra em diferentes culturas. Então, isso está próximo de um pensamento natural, de uma estrutura cognitiva espontânea. Se a gente considerar que na formação do espírito científico para o Bachelard, o primeiro obstáculo é o da opinião e que a gente precisa negar essa naturalidade, essa explicação que pareça a mais natural, há uma oposição. Eu queria te perguntar se esta nova filosofia da biologia sente a necessidade de dialogar com isso ou não. Eu entendi o problema, mas eu não vejo, não li nada específico sobre isso, e eu, em princípio, eu não vejo. Acho que toda naturalização na biologia ela tem que ser problematizada, né? Mas não vejo como um obstáculo epistemológico. Eu não chamaria de obstáculo epistemológico. O obstáculo epistemológico estaria se eu não fizesse a dissociação entre os diferentes tipos de teleologia. E eu acho que é isso que levou ao combate. Quando eu considero que eu posso colocar uma causa externa na mesa para explicar os fenômenos, aí sim eu estou criando um obstáculo. Enfim, não sei, para pensar. Obrigada pela questão. Quer complementar? Obrigado. Eu estava pensando que talvez nessa diferença entre a explicação teleológica legítima e ilegítima, um dos filtros que você mencionou é o enquadramento da explicação dentro de um corpo teórico, né, da teoria da evolução. Isso. E talvez a teoria da evolução não é espontânea. Imagino que ela não seja natural. E aí pode ter aí um obstáculo natural que precisa ser rompido. Sim, porque o espontâneo de você pensar na evolução é que o organismo produz a mudança, né? Que ele quer a mudança, que ele deseja a mudança, ou que ele é agente dessa mudança. O que o Darwin vai dizer, não, nunca, never. Né? O que existe é uma natureza que se diversifica. Essa diversificação o Darwin não sabia explicar, né? Ele tem lá uma teoria dele de herança para dizer de onde vem essa modificação, mas essa teoria da herança dele é a pangênese. Ele não publicou junto com a teoria evolutiva, justamente porque ele sabia que era uma hipótese problemática, que ele não tinha validação suficiente, então ele deixa separado. Mas ele diz, não sabemos ainda, a ciência da herança está para ser feita, né? Ele tem só uma hipótese. Mas a gente sabe que os seres variam, e ele faz uso, né, a retórica dele no Origem das Espécies, é dizer, olha, nós sabemos disso, todos sabemos disso, que os seres variam, a gente faz isso, inclusive, a gente faz a seleção natural quando a gente faz seleção artificial com os nossos cães, com os pombos, etc. Então, ele diz aqui que o pombo ou o cão que nasce assim assado, ele não nasce dessa forma porque você conseguiu fazer uma indução. Ele nasce dessa forma porque você pega cães que têm essa mesma característica, que surgiu de alguma forma que a gente não... O Darwin, né, não sabia dizer qual era, e aí você seleciona esses dois e põe para cruzar, seleciona esses dois e põe para cruzar. Então, isso é bem anti-intuitivo. Nesse sentido, ele está rompendo, sim, com o pensamento mais natural. Pensar em termos de herança de caracteres adquiridos é muito mais natural. É uma explicação muito mais naturalizada. Nós estamos agradecendo ao professor Maria Elise. Vamos encaminhar mais 2 perguntas, tá, para poder finalizar.
que a professora quer fazer ainda uma atividade no final. Boa tarde, Marilice. Muito obrigado pela fala, bastante provocativa. Eu não levantei a mão porque, pelo título, eu imaginei que viria nesse sentido, mas eu teria levantado a mão. E eu quero te perguntar um pouco sobre a física, assim, porque, para mim, essa questão da antropomorfização ainda também fica um pouco nessa dúvida, acho que outros colegas colocaram também. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem experimentos, alguém sobe numa plataforma que pode girar, essa pessoa está segurando um pezinho, tu gira, ela está bem devagar. Daí ela aproxima e ela passa a girar mais rápido. Daí a gente diz, por que isso acontece? Ah, acontece para conservar o momento angular. Eu sempre evitei esse tipo de frase, porque parece que alguma coisa ali sabe que tem que obedecer à lei de conservação. Mas, no fim, é o que está acontecendo. Assim. Isso é legítimo ou não é legítimo? Então, essa é a radicalidade da proposta. Acho que é isso que eles estão dizendo, que sim, que é legítimo. Desde que você não esteja pondo um agente externo e uma intencionalidade em algo que não tem intenção, né, é legítimo. Por quê? Porque é uma forma de explicação, não é uma coisa da natureza, é um modo como eu explico e como eu entendo a natureza. Então, tem uma dissociação aí entre o objeto, a realidade, e o modo como eu sou capaz de interpretar essa realidade. Oi, obrigada, Marilice. Eu fiquei curiosa se tem alguma relação entre essa discussão na filosofia e a retomada, né, não do lamarckismo, mas do reconhecimento da legitimidade de parte da teoria. E a outra questão, se der tempo, era se você pudesse falar um pouco sobre a área, né? A gente já começou a conversar na outra sala sobre a filosofia da biologia, e me parece, se esse movimento atual, que você mencionou, né, essa interdisciplinaridade, e ao mesmo tempo essa proximidade com os biólogos, né, se refletem em uma espécie de maturidade já da área, uma institucionalização, um reconhecimento, porque na química parece que a gente ainda está tendo que brigar para dizer que a química é uma ciência, né? E na biologia me pareceu que é uma área já bem consolidada, embora jovem também. Obrigada. De fato, estava aqui no final, tem tudo a ver com a chamada síntese estendida da evolução. Tem tudo a ver. Porque o que é a síntese estendida da evolução? A teoria evolutiva que a gente conhece, que a gente chama de teoria darwinista, na verdade, não deveria chamar de teoria darwinista, porque é bem diferente da do Darwin, poderíamos chamar de neodarwinista, como muitos chamam, é a teoria que foi arquitetada nos anos 30, 40, por vários biólogos em diversos campos, né, das ciências biológicas, e que é a chamada de teoria sintética da evolução, síntese moderna ou neodarwinismo. Bem, essa teoria ela atravessou o século XX, e, naturalmente, a biologia galopou ao longo do século XX, e várias frentes temáticas desafiaram desafiaram o alcance que aquela teoria neodarwinista tinha, associando novos conhecimentos. Um deles é o da epigenética. A epigenética é o tal do lamarckismo, é o tal do... A epigenética é a parte da biologia que está mostrando que nem tudo é direto do gene, nem tudo que... Todas as modificações e tudo que é herdado vem só dos genes, que existem que a gente incorpora, que a gente transmite coisas que adquirimos, que os organismos adquirem em sua vida. Isso se dá hoje, essa explicação, ela se dá em nível molecular, né? Eles estão falando de DNA. Nem tudo que passa, não é só o que está no DNA que passa para a prole, mas também as proteínas que passeiam ao longo da molécula de DNA e que ativam e desativam diferentes genes, essas proteínas elas são mais ou menos ativadas em função de aspectos da vida, do ambiente. Então, a epigenética está dizendo aquela distinção de que entre soma, né, e genes, ela, sem dúvida, responde por boa parte da herança, mas não por toda ela.
Então, esse é um paradigma novo, né? E em função, é uma das razões pelas quais um grupo grande de biólogos, não é consenso de novo, aliás, aqui daí sim a briga é de titãs, é uma briga bem braba, entre os que defendem que a teoria evolucionista precisa ser reestruturada para incorporar esses novos conhecimentos, porque ela já está significativamente diferente da síntese moderna. Uns dizem que, bom, continua sendo darwinista no espírito, continua sendo baseada em muita seleção natural, mas seleção natural deixa de ser a única grande explicação para a evolução. Falar em retomar a questão da teleologia e da agência do organismo tem tudo a ver com isso. Porque você está dizendo, sim, os organismos, existe uma outra frente, né, da biologia que faz essa reforma, que é a construção de nichos. O organismo constrói ambiente e, com isso, ele provoca desvio evolutivo, ele provoca condições de haver mudanças evolutivas. Então, você não tem mais só herança, tem tudo a ver. São exatamente os mais adeptos da síntese estendida os que mais se aproximam dessas discussões. Tá? E a outra pergunta sua? Da área. A área é isso mesmo, a filosofia da biologia, eu acho que ela está... ela está bastante consolidada pelo volume de publicações, pela idade da Ishka Bible, que é a sociedade, né, específica de história, só que é história, filosofia, estudos sociais da biologia, mas é no âmbito da Ishka Bible que se desenvolveram as grandes tradições aí dos filósofos da biologia. Então, sim, acho que é uma área madura, é uma parte desses filósofos também que atua diretamente com biólogos, não são todos, né? Existe tensão, claro que existe, mas a Ishka Bible ela foi pensada já desde o início como uma junção. Eu lembro a primeira vez que eu fui num evento, num congresso da Ishka Bible, já sendo historiadora da biologia, acostumada aqui com os congressos da Sociedade Brasileira de História da Ciência, da Sociedade Brasileira de História e Filosofia da Biologia, eu lembro de ter me assustado, no primeiro momento, com o que eu vi lá. Eu disse, mas não é isso que a gente faz. Por quê? Porque a Ishka Bible, desde o início, sempre foi muito voltada para fazer filosofia da biologia, muito ligada à própria biologia, à teoria da biologia. Então, eu dizia, nossa, mas eles estão são biólogos aqui teorizando, discutindo teoria da biologia. É uma característica da sociedade desde o início. E eu acho que essa é a marca da filosofia da biologia como um todo, assim, como em linhas gerais, né? Professor Maria Alice, muito obrigada pela palestra, né? O tempo que a gente teve aí de diálogo, né, foi bem longo, bem elucidativo, e a gente então vai agradecer com uma salva de palmas.